Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo sejam com todos. O Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Confiados na fidelidade do Senhor, iniciamos mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, capítulo 46, versos 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos fazer uma oração com a irmã Márcia Rocha, em gratidão a Deus, e também pedindo a direção do Senhor no início da nossa programação neste dia. Senhor, nosso Deus está nos céus, nós glorificamos o Teu nome, meu Pai, nesta manhã. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa cada dia nos abençoar. Fica conosco, fala conosco nesta manhã, meu Pai, através deste culto, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, aprender mais e mais do Senhor. Nós pedimos a direção da escola, ó Deus, todas aquelas pessoas que estão envolvidas, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, capacitando a cada dia, e que nós possamos, ó Deus, aprender e colocar em prática em nossas vidas. É isso que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a música Minha Vida Entrego a Ti, com o evangelista Samuel. Queridos irmãos, essa música linda, Minha Vida Entrego a Ti. Conheci ela na voz de Carlinhos Félix. Vamos exaltar o Senhor. Minha vida entrego a Ti, os meus sonhos entrego a Ti, faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em Tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. E é por causa do sangue que foi derramado, por causa do Seu grande amor. Tu és Senhor do universo, que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte e estás assentado ao lado
poesia. Deus nos abençoe. Amar o próximo é o mandamento que cumpre a lei de Deus. Os dois grandes mandamentos da lei de Deus é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Porém, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem eu vejo. Quem é o meu próximo? Bom, o próximo mais próximo são os nossos pais, e é por isso que a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais e obedecê-los. É a nossa família, são os nossos amigos, são os nossos vizinhos, são os nossos irmãos. Mais próximo é toda pessoa que está ao alcance do seu socorro e da sua ajuda. Amar não é apenas uma questão de palavras, de discurso. O amor é prático. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem ama, se entrega. Quem ama, se doa. Quem ama, socorre. Quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você então começa de casa honrando pai e mãe. Você respeita a vida, você não mata. Você respeita a honra do casamento, não adultera. Você respeita a propriedade privada, você não rouba. Você respeita o nome do seu próximo, você não fala mau testemunho. Você respeita a intimidade do seu próximo, você não cobiça o que ele tem. Quem ama, cumpre a lei, porque a essência da lei é o amor. Quando você ama o seu próximo, então você está guardando os mandamentos, porque a essência dos mandamentos é amar a Deus e amar ao próximo. Talvez você precise demonstrar esse amor dentro da sua casa, ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus avós, à sua parentela, ao vizinho de porta, às pessoas que trabalham com você, às pessoas que estudam com você, mas também você precisa demonstrar esse amor até quem não gosta de você e fala mal de você. Você não tem o direito de dar o troco quando alguém lhe faz o mal. Você deve pagar o mal com o bem e vencer o mal com o bem. Isso é amar, como Deus em Cristo nos amou. E Jesus Cristo disse que esta é a maior evidência de que somos seus discípulos, se amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Então eu preciso lhe dizer, hoje é dia de amar o próximo. Amém. Devemos entregar verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus e Ele dará o rumo certo ao nosso caminho. Iremos fazer a leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos de 9 a 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Deus nos alcançou e nos deu vida juntamente com Ele em Cristo Jesus. Vamos orar com a irmã Ana Lu em favor da nossa vida espiritual, para que possamos ser fortalecidos pelo poder do Senhor. Querido Deus, eterno Pai que estás nos céus, santo, santo é o Senhor, Pai muito digno de ser louvado, ontem, hoje e para sempre com as nossas vidas. Deus, o Senhor conhece o seu povo, o Senhor sabe, Pai, a vida espiritual de cada um. A que ponto, Pai, nós temos relacionamento verdadeiro contigo. Por isso, Pai, a começar em mim,
Te peço, ó Deus, que o Senhor nos incomode, ó Pai, para a leitura da Tua Palavra, ó Pai, para nos incomode, ó Deus, para orar, ó Pai, para falar contigo. Em momentos, ó Pai, como esses de aflições, é que nós lembramos, ó Pai, das Tuas misericórdias, é que nós lembramos, ó Pai, que o Senhor nunca nos deixou. Mas também, ó Deus, que nós consigamos, ó Pai, olhar para Ti também nos momentos bons, nos momentos, ó Pai, que estivermos, ó Pai, tranquilos. Por isso, ó Deus, que eu te peço que o Senhor aumente, ó Deus, a nossa fé, que o Senhor aumente, ó Pai, a nossa vontade de Te servir, aumente, ó Senhor, as nossas forças, para que não sejam usadas, ó Pai, com as coisas carnais, mas sim, ó Pai, para Ti. Nos abençoe, nos livre de todo mal e nos dê, ó Pai, uma semana em paz. É assim que eu te peço, te agradeço e merecidamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos orar com nosso irmão Hércules em favor das pessoas que estão à frente das programações da igreja nesses tempos de pandemia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque mesmo nesse período de pandemia, nesse período de distanciamento social, nós estamos, ó Pai, por meio da tecnologia mais próximos. E ainda nós estamos cultuando o Seu santo nome, Pai. Então nós Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo assim o trabalho do Senhor não tem parado. Nós queremos, ó Pai, agradecer pelas vidas das pessoas que estão se dispondo, meu Pai, que o Senhor tem levantado para estar presente, para estar fazendo esses trabalhos, ó Pai. Nós queremos Te agradecer, porque a vida dessas pessoas, ó Deus, são muito importantes para nós, irmãos, que amamos e que acompanhamos esse trabalho. Pedimos ao Senhor, ó Pai, para que fortaleça a fé, que fortaleça, meu Deus eterno, o espírito de cada um, para que não se afaste do Senhor, para que os mantenha firme nesse propósito de continuar a fazer o seu serviço, meu Deus. Pedimos também, meu Pai, para os irmãos que estão em casa, que o Senhor, Deus, mantenha-os firmes na fé também, meu Deus. Que o Senhor, Pai, esteja visitando a cada um e que a sua mensagem, meu Deus, entre por meio da internet, por meio dos seus filhos que têm feito esse trabalho e que a comunhão dos santos permaneça, mesmo durante esses períodos e até depois que ele acabar. Essa é a nossa oração. Te agradecemos no nome do seu Filho amado, que morreu na cruz por nós. Amém. Amém. Vamos fazer a leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje, dia 15 de novembro, estamos no processo de eleições municipais. Clamamos ao Senhor que possamos ter um processo eleitoral em paz. Vamos ter uma reflexão com o reverendo Hernandes Dias Lopes, que trata sobre a paz. Ser em conflito. O homem é uma guerra civil ambulante. O homem está em conflito com Deus. Ele está em conflito com o seu próximo. O homem está em conflito consigo mesmo. Ele está em conflito até mesmo com a natureza onde ele vive. O homem é um ser beligerante. Razão disso é que nós tivemos só no século passado 2 sangrentas guerras mundiais. Na Primeira Guerra, mais de 30 milhões de pessoas foram mortas.
O mundo não aprendeu a lição. Anos depois, na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 60 milhões de pessoas assassinadas. O homem vive nessa tensão existencial. E Jesus Cristo disse que haverá guerras e rumores de guerras. Nações contra nações, reinos contra reinos. O mundo precisa conhecer a paz, mas só pode conhecer a paz na medida em que estiver debaixo da autoridade, do domínio e do governo do Príncipe da Paz. O homem precisa conhecer a paz com Deus, ser reconciliado com Deus. É Deus quem serena a alma, que aquieta o coração, que nos possibilita construir pontes de amizade onde o ódio cavou abismos de mágoas. Você precisa experimentar a paz com Deus, porque quando você é reconciliado com Deus, você tem serenidade na sua alma, mesmo nas turbulências da vida. Você pode, deve, precisa experimentar a paz de Deus, porque a paz que Deus oferece não é uma paz de cemitério. Ela coexiste com os mares revoltos da vida, com as tempestades da existência. Mesmo quando você está entrincheirado e emparedado pelas lutas mais terríveis e avassaladoras, você pode ter quietude na alma, descanso na mente, sossego no seu coração. Agora mesmo você pode ter paz com Deus. Agora mesmo você pode ter paz com você mesmo. Agora mesmo você pode ter paz com o seu próximo. Amém. Neste momento, iremos interceder ao Senhor com a nossa irmã Meire em favor das eleições. Soberano Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigada, ó Deus, por mais um dia de vida. Agradeço, ó Deus, porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor é verdadeiramente Deus e tudo o que estamos pedindo possa ser levado, ó Pai, ao Teu trono. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos pela eleição municipal que vai acontecer, ó Deus, que a bênção do Senhor possa estar presente em cada lugar, em cada candidato, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando os eleitores, que cada um, ó Pai, possa ter consciência de quem vai votar e que cada um possa estar respeitando, ó Pai, o voto do próximo, ó Pai. Ó Deus, vai trazendo também paz aos candidatos, que eles possam, ó Deus, saber que a resposta certa vem do Senhor e aquele que foi eleito, ó Deus, não possa menosprezar, falar mal um do outro, ó Deus, mas que possa aceitar a vontade do Senhor. Ó Deus, vai cuidando de cada mesário, cada secretário, todos aqueles que estão envolvidos, ó Pai, para que essa eleição aconteça. Vai protegendo, livrando de todo o mal. Ó Deus, nos capacita a escolher aquele que já foi escolhido pelo Senhor. É tudo isso que nós pedimos, confiando na resposta certa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos ouvir o hino Sossegai. Preste muita atenção à letra dessa linda canção. Ó Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um
Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a abundância, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céus, e assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai, sim, sossegai. Amém. Devemos descansar no Senhor e acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ouvir atentamente o estudo da palavra do Senhor nesta manhã. O seminarista Pedro fará a exposição bíblica e todos nós devemos estar atentos para aprender mais de Deus e depois de ouvir, colocar sua palavra em prática em nossas vidas. Queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus soberano, que nos deixou as Sagradas Escrituras, que nos traz vida, graça, misericórdia e nos mostra como nós devemos viver para a glória do nome dele. E hoje nós aprenderemos um pouco mais acerca de um texto muito valioso
que se encontra na palavra de Deus. Está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 22. Faremos a leitura do verso 13 ao verso 28. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do verso 13 ao verso 28. Diz assim a palavra de Deus: O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. Vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Ele respondeu: Sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: Quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com o quê? Respondeu ele: Sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolve-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim: diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: Ouve isto, vós, todos os povos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por ouvirmos a Tua palavra, aprendermos mais de Ti. É um privilégio, Senhor. Em meio a um mundo que despreza os Teus ensinamentos, nós, os Teus filhos, glorificamos o Teu nome, porque a Tua palavra cria em nós vida e vida com abundância. Obediência, Senhor, e nos mostra como devemos e podemos agradar a Ti. Neste momento, suplicamos que o Senhor nos ensine mais acerca da Tua palavra, nos dê a porção, Senhor, deste ensinamento, para que possamos, Deus, amadurecer na fé e ver que vale a pena sim estar do lado da verdade, ainda que a verdade muitas vezes cobre o seu preço. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro dos Reis, na verdade, na Bíblia hebraica, contém apenas uma unidade, que vai desde 1 Samuel até o segundo livro dos Reis. A separação entre 1 e 2 Samuel e 1 e 2 livro dos Reis foi feita quando a Bíblia hebraica foi traduzida para a língua grega,
para uma tradução chamada de Septuaginta, que era mais ou menos o Antigo Testamento que se utilizava nos tempos do Novo Testamento. Então houve aí essa separação. E provavelmente, meus queridos, esse livro dos reis, mais especificamente aí o primeiro e o segundo livro dos reis nessa atual divisão que nós temos, foi escrito provavelmente entre os anos de 586 a 561 antes de Cristo, mais ou menos entre o período da destruição de Jerusalém até o final do exílio babilônico. E muitos estudiosos acreditam que certamente, né, foi um profeta que escreveu esses livros dos reis. E por que se acredita nisso? Porque a tradição considerava como palavra vinda de Deus quando era escrita por um profeta. Por questões de data, muitos acreditam que é impossível que, por exemplo, o profeta Jeremias, que é cotado como um dos escritores dos livros de reis, que ele tenha escrito este livro, mas alguns creem que é possível Jeremias ter escrito este livro, porque algumas das profecias está registrada aí em Jeremias 52, 31, que são compatíveis com o livro dos reis. Porém, nós não podemos afirmar isso de maneira clara. O que podemos dizer é que provavelmente foi escrito por um profeta que nós não sabemos ao certo quem foi. E qual o propósito, né, principal desses livros aqui dos reis? O primeiro e segundo livro dos reis é demonstrar que a apostasia conduz ao juízo, porque Deus permanece fiel às suas promessas pactuais. O que isso significa? O livro dos reis, ele não foi escrito simplesmente para falar acerca da história dos reis de Israel. Alguns estudiosos mais modernos e contemporâneos acreditam que o livro dos reis foi escrito justamente para mostrar o fracasso da monarquia humana. Como assim? Lembremos-nos de que quem pediu um rei humano foi o próprio povo de Israel. Que o Senhor Deus não se agradou com isso. A gente pode ver lá no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel. Porém, ele concedeu, era o que o povo queria, estava dentro dos propósitos dele, então ele concedeu a monarquia humana. E o primeiro rei, que foi Saul, foi também um fracasso. Deus mostrou a sua misericórdia em Davi e também em Salomão até um determinado tempo. Mas o livro dos reis vai mostrar que a monarquia de Israel, de maneira esmagadora, foi infiel à lei de Deus. Foi infiel à vontade de Deus. É interessante que a história dos reis de outros povos, como por exemplo Alexandre o Grande, o grande monarca, né, dos gregos que conquistou o mundo de sua época, o seu reino, a sua história, na verdade, é medido pelas suas conquistas. Já os reis de Israel não. Eles são avaliados diante da fidelidade ou não que teriam diante de Deus. E assim, meus irmãos, o que nós vemos aqui nestes livros dos reis é uma maioria esmagadora de infidelidade por parte da monarquia judaica, a monarquia de Israel, a Deus, que culminou assim então na destruição do templo, na destruição de Jerusalém e no cativeiro babilônico. Mas, mesmo em meio à infidelidade dos reis de Israel, Deus levantava alguns profetas para que fosse boca dele e trazer a verdade em meio ao mundo de mentiras, como é o caso do profeta Micaías. Micaías é muito pouco citado. Aqui nós vemos a única citação a ele. Porém, essa história que envolve esse profeta no tempo de Acabe traz ensinamentos valiosos para a nossa vida. E qual é o contexto aqui?
Acabe, rei de Israel, ele havia recebido a visita de Josafá, que era rei de Judá. E os dois juntos, eles estavam procurando uma resposta de Deus sobre a batalha contra Ramote Gileade. E cerca de 400 profetas apareceram ali diante deles e diziam: vá, porque o Senhor dará a vitória a vocês. Se nós olharmos aí no capítulo 22, do verso 5 ao verso 17, nós vamos ver que foi isso realmente que aconteceu. Contudo, Josafá, o rei de Judá, perguntou para Acabe: será que não tem mais nenhum profeta aqui para a gente consultar, para ver se realmente é isso que Deus quer? Então Acabe respondeu: ainda há um, no qual nós podemos consultar ao Senhor. Porém, eu não gosto dele. Por quê? Porque ele nunca profetizou de mim o que é bom, mas o que é mal. Então Acabe mandou buscar a este homem chamado Micaías. E estes que foram buscar Micaías, irmãos, tentaram intimidá-lo, declarando que os outros profetas tinham falado com favor ao rei, e ele deveria fazer da mesma forma. Porém, quando ele é perguntado pela primeira vez, de maneira irônica, é isso que nós podemos entender aqui neste texto, ele diz tanto a Acabe quanto a Josafá: olha, vá que vocês serão vitoriosos, vá que dará tudo certo para vocês. Porém, Acabe desconfiou, conforme nós vimos no texto. Ele diz: espera aí, né? Você nunca foi assim comigo, então fale a verdade. E Micaías, então, ele fala a verdade, porque essa era a vontade de Deus. Ele anuncia a derrota de Israel e Judá. E não apenas isso, fala que os homens seriam dispersados e Acabe também morreria. Em meio, meus irmãos, a um mundo de mentiras, Micaías trouxe a verdade. E nessa história de Micaías com Acabe e Josafá, nós podemos ver claramente qual é o preço da verdade. Qual é o preço da verdade? Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui que o preço da verdade é o desagrado daqueles que amam a mentira. Vamos ver novamente aqui o verso de número 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Acabe, quando nós olhamos para a história de Acabe, nós vemos que ele foi totalmente infiel a Deus. E ele tomava as verdades de Deus como algo ruim para ele. E assim, ele passou então a se acostumar com a mentira, com aquilo que o agradava. 400 profetas haviam dito: olha, você vai vencer. Aquela mentira trouxe satisfação ao coração dele. Ao que parece, ele não estava nem se importando mesmo qual era a vontade de Deus. O que na verdade ele queria era ouvir mentiras que agradassem ao seu coração. E Micaías então ele traz a verdade de Deus, o que Deus realmente queria que fosse dito, e culminou no desagrado a Acabe, porque a verdade muitas vezes desagrada aqueles que amam a mentira. Meus irmãos, nós podemos tirar uma lição muito clara disso. Quando nós estamos apegados à verdade de Deus, quando nós falamos a verdade de Deus, nós desagradamos aqueles que amam a mentira. Sejam eles parentes, sejam eles pessoas próximas, mas eu quero falar de maneira geral. O mundo jaz no maligno. O mundo é feito de ilusões. O mundo é feito de mentiras. As pessoas se apegam a tudo aquilo que é contrária à verdade. Tudo aquilo que é contrário à verdade.
As pessoas amam aquilo que é mentira, ainda que agrade o seu próprio coração. E quando nós estamos vindo com a verdade, quando nós estamos vindo com a verdade que Deus quer que nós digamos às pessoas, muitos acabam se desagradando conosco. É assim na propagação do Evangelho. Hoje nós estamos vendo um mundo tão secularizado, a igreja engolindo tudo que vem deste mundo, a igreja que está totalmente voltada mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus, aonde chega determinados homens que até dizem que a Bíblia deve ser atualizada porque a verdade total dela já não é suficiente. Pessoas que querem ouvir coisas que apenas agradem os seus ouvidos, como por exemplo, você é o ponto fraco de Deus, o que é mentira. Deus tem a obrigação de te dar todas as coisas que você quer, o que também é mentira. Que você só é um servo, você só é medido como um servo fiel a Deus se você tem bênçãos materiais, que também é mentira. E as pessoas estão se agradando disso, e quando chega alguém para dizer, olha, não é verdade, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Você não é o ponto fraco de Deus. Deus não é obrigado a te dar o que você quer. Quando as pessoas ouvem que a sua fidelidade a Deus é medida, na verdade, por uma vida de fidelidade, não pelo que você pode ter, hoje em dia elas acabam se chateando. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas com a mentira não só fora da igreja, mas muitos também dentro da igreja. E quando líderes fiéis à palavra de Deus e quando muitos irmãos falam a verdade, muitos acabam se desagradando com isso. Muitos acabam se irando contra nós por falarmos a verdade. Como nós vimos também no texto, a mentira que foi levada para Acabe foi, na verdade, permissão de Deus para que um espírito maligno pudesse usar a boca desses 400 profetas para proferir mentira e enganar a Acabe. E nós sabemos que toda mentira vem do maligno. Tudo que é mentira, seja pela boca de quem for, vem do maligno, vem daquilo que é mal, vem de um coração humano, um coração corrompido, pecaminoso, mas também de hortes malignas que se apossam e se aproveitam das mentiras que existem neste mundo. Mas apesar, irmãos, de incorrer no desagrado daqueles que estão acostumados com a mentira, que amam a mentira, nós devemos continuar firmes falando a verdade. Nós não devemos remar contra a maré, junto com a maré. Na verdade, a maré, a gente não precisa nem remar, é só deixar que ela nos leva. Mas nós devemos remar contra a maré de mentiras com a verdade. Nós devemos pregar a verdade, ainda que nos custe todas as coisas. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. Seja seu sim, o seu não. O que passar disso vem do maligno. Porque a palavra de Deus nos diz que a essência do Senhor é a verdade. Que a essência do Senhor é tudo aquilo que é verdadeiro. E nós devemos propagar esta verdade, ainda que isso incorra no desagrado de muitas pessoas. Líderes, pastores, fiéis, presbíteros, irmãos, devemos todos pregar a verdade. Mesmo que a igreja muitas vezes fique com os bancos vazios, às vezes você pode olhar para outra igreja que só conta mentira, que apela mais para o lado espiritualizado da coisa, que também é uma mentira em certos aspectos, e você vê lá cheio, e às vezes a nossa igreja não está tão cheia, mas não se desagrade com isso. É melhor estar com pouca gente falando a verdade do que com muita gente propagando a mentira. Então, apesar disso, apesar de muitos se desagradarem com a verdade, nós devemos continuar falando a verdade. Porque o preço da verdade é o desagrado daqueles que amam a mentira, assim como Micaías, por falar a verdade, desagradou e desagradava ao rei de Israel, Acabe.
Mas neste texto também, irmãos, nós temos aqui um outro ensinamento muito importante acerca do preço da verdade. É que a verdade, meus irmãos, ela pode custar até mesmo a própria vida, né, de quem propaga essa verdade, de quem fala a verdade. A verdade pode custar a própria vida daqueles que a propagam e a amam. Veja comigo novamente o que aconteceu aí a partir do verso 24. Então disse Zedequias, que foi um dos profetas que mentiram, filho de Quinaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías, devolve-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Olha que interessante. Quando Micaías fala o que aconteceu, quando ele propaga a verdade, nós temos aqui um outro profeta mentiroso que foi lá e esbofeteou este homem. Por quê? Porque a verdade, ela incomoda. É interessante nós lembrarmos, meus irmãos, e aqui fazendo uma analogia, não dizendo que tem uma ligação direta biblicamente, porque seria forçar o texto, mas fazendo uma analogia, Cristo, nós sabemos que Cristo é a própria verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo incomodou o mundo da sua época e Cristo incomoda também o mundo de hoje. Cristo foi levar mais pura verdade e isso suscitou no coração dos falsos profetas, principalmente dos fariseus da época, ira, indignação. E aqui Micaías toma uma bofetada, né, de Zedequias. E Cristo, quando foi levado à casa do sumo sacerdote, não toma apenas uma bofetada, mas ele é cuspido, ele é ultrajado, ele é xingado de todas as formas, ele é esbofeteado mais de uma vez. Porque os homens não queriam ouvir a verdade, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas não apenas isso. Nós temos aqui no texto algo muito interessante também a ser observado. Verso 27. E direis, assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Veja que interessante. Acabe mandou que Micaías fosse entregue nas mãos do governador da cidade e a Joás, filho do rei. Para quê? Para que ele fosse lançado em cárcere e fosse angustiado com escassez de pão e de água. E Acabe mandou fazer isso até o tempo em que ele retornasse dessa batalha contra Ramote-Gileade. Nós vemos aqui que eles estavam preparados para sair para essa batalha. Eles estavam certos que venceriam essa batalha. Então mandou que Micaías fosse lançado no cárcere até que ele voltasse. Na mente dele, vitorioso. Mas o que aconteceu? Logo depois, você vai ver aí no livro dos Reis, logo depois desse texto, a partir do verso de número 29, que Micaías falou a verdade e Acabe morreu. Mas olha que interessante, Acabe falou que era só para soltar ele quando ele retornasse da batalha, para soltar Micaías quando ele retornasse da batalha. Mas Acabe não retornou e nunca mais ouviu-se falar de Micaías. E isso significa provavelmente que ele morreu preso.
Micaías disse no verso 28, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais, ouve isto, vós todos os povos. A verdade de Micaías custou a própria vida dele. A verdade de Micaías custou a sua existência. Mas mesmo assim, ele continuou do lado da verdade. E assim, meus irmãos, nós tiramos também mais uma lição. Ainda que nos custe a vida, nós devemos falar a verdade. Nós temos aí muitos irmãos morrendo em alguns países que perseguem cristãos. Eles morrem, mas não estão abdicando da verdade. Não estão abdicando das verdades contidas na palavra de Deus. São capazes de dar a própria vida por causa dessa verdade. A única verdade que existe no mundo. A maior verdade que existe no mundo. Estão perdendo a vida por causa disso. Mas o nosso exemplo maior é o próprio Senhor Jesus Cristo, a verdade encarnada. Ele foi capaz de dar a própria vida por essa verdade que Ele é. Pelas verdades eternas que Ele trouxe. Para que nós pudéssemos sair da mentira e viver também na verdade, conforme Ele requer de nós. Talvez você diga, mas eu não conheço ninguém que perdeu a vida por causa da verdade. Não conheço ninguém na igreja, não conheço ninguém aqui na minha cidade. Mas saiba, isso pode acontecer. Porém, meus irmãos, se vier a acontecer, que nós permaneçamos firmes. Porque nada se compara a uma vida juntamente com o Senhor. E para nós vivermos essa vida, nós também devemos viver em verdade neste mundo. Não importa o que você venha a perder, seja amigos, seja pessoas próximas, seja sua paz, seja sua vida, ou o que for que você tiver que perder, perca, mas esteja sempre do lado da verdade. Como falei há pouco, estamos em um tempo, e de maneira triste, até dizendo isso, nas nossas igrejas de maneira geral, nas igrejas cristãs, onde as pessoas estão amando mais a mentira do que a verdade. Muitos estão amando mais a mentira do que a verdade. Mas devemos permanecer firmes com a verdade do Senhor. Porque um dia tudo isso passará. E a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, permanecerá eternamente e nós viveremos eternamente com Ele. Que possamos pegar este exemplo, meus irmãos, de Micaías, que foi boca do Senhor, que falou a verdade. E isso incorreu no desagrado de Acabe, que estava acostumado com a mentira, e também custou-lhe a própria vida. Mas ele permaneceu firme com a verdade. E que possamos permanecer firmes com a verdade, apesar do que possa acontecer. Que Deus nos abençoe e essa palavra fique firme em nosso coração. Oremos, meus irmãos. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por nos mostrar, Senhor, que nós dependemos unicamente de falar a Tua verdade, Deus, mesmo que isso incorra no desagrado do mundo, mesmo que isso custe a própria vida, Senhor, nossa própria vida, que possamos sempre estar do lado da verdade, que falemos a verdade, que vivamos a verdade para a glória do Teu santo nome. E que possamos, Senhor, nos apegar a este exemplo de Micaías, homem do Senhor, Deus, e vivemos assim de maneira que agrade ao Senhor e não aos homens. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Somos gratos a Deus por sua palavra. Rogamos a Deus que derrame abundantemente a sua graça sobre a vida de nosso irmão Pedro e sua família, em nome de Jesus. Vamos conhecer agora os aniversariantes da semana. Hoje, dia 15, a nossa irmã Luciene Menezes e o irmãozinho Sávio. Dia 16, as nossas irmãs Luciana Brito e Maria Clara. Dia 19, nosso irmão Rafael, da congregação de Cidade Alta.
E dia 20, o irmão Emanuel, da congregação da Cidade Alta. Deus abençoe aniversariantes com paz e saúde e os faça prosperar nos seus caminhos. Aos que nos visitam e acompanham nossa programação, queremos agradecer a Deus por suas vidas. Aos que nos ouvem através da Voz do Progresso, o nosso muito obrigado. Deus os abençoe com sua poderosa mão. Que o prazer de vocês seja viver todos os dias na presença do Senhor. Fiquem ligados na programação do canal do YouTube IPB de Camaquã e Congregações. Terça-feira, às 19 horas, live de oração. Quinta-feira, às 19 horas, estudo da palavra. Domingo, às 9 horas, escola dominical. Domingo, às 10h30, escola para crianças. E ainda no domingo, às 19 horas, programação com o pastor Rafael Dourado. Chegamos ao final de mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e Congregações. Somos gratos a Deus por sua bondade em nos proporcionar esses momentos maravilhosos na sua presença. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Que possamos neste dia de eleições exercitar nossa cidadania de modo digno e respeitoso. E que possamos aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Desejo a todos uma boa semana, cheia de saúde e alegria na presença do Senhor. Um abraço e fiquem com Deus. Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. E então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o
Espírito.